Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar no meu canal aqui no YouTube. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. E que também tem uma equipe de transmissões aqui no Rio. A gente transmite alguns jogos das equipes cariocas. E na noite deste domingo aconteceram os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. E aqui, na Colina Histórica, o Vasco derrotou o Botafogo por 1-0. Gol marcado pelo Verratti de pênalti. Com esse resultado, o Vasco classificou para as semifinais do Carioca, vai enfrentar o Flamengo na semifinal. E a outra semifinal que será entre Volta Redonda e Fluminense. O Volta Redonda que ficou em segundo lugar, o Fluminense em terceiro. E detalhe, gente, o Fluminense que aqui pertinho no Maracanã derrotou o Bangu por 3-2. Então aconteceu a situação seguinte: o Fluminense e o Vasco ficaram com o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, mesma quantidade de saldo de gols, mesmo número de gols marcados. E aí foi para o critério de desempate o confronto direto. E aí, lembrando, o Fluminense venceu por 2-1 lá em Brasília. Então, por isso que o Fluminense ficou em terceiro e o Vasco em quarto lugar. Já o Botafogo, amigas e amigos, mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, não conseguiu a classificação para a semifinal do Carioca. Só que neste ano aconteceu algo pior na minha visão. Não conseguiu nem a classificação para a Taça Rio. Não ficou nem entre os 8 primeiros. E, para mim, mesmo que não tenha levado tão a sério o Campeonato Carioca, um clube da grandeza como o Botafogo, ele não pode ficar, não poderia ficar de fora, melhor dizendo, nem mesmo da Taça Rio, cara. É vergonhoso isso. Sinceramente, é muito vergonhoso. E mais uma atuação abaixo para mim no Botafogo, que, claro, teve também as suas oportunidades para marcar o gol de empate, sim, com certeza, mas acabou não aproveitando essas oportunidades e não fez lá uma grande atuação. Aliás, o jogo aqui não fez lá grandes coisas também, né? Convenhamos. Já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, beleza? Então, falar um pouquinho do que aconteceu no jogo, até assim, o jogo aqui, o Vasco começou melhor, teve chegadas perigosas ao ataque, principalmente pela direita, né? Assim, pelo lado direito, o Paulo Henrique e o Ryan, né? Mas principalmente o Paulo Henrique, que foi muito acionado pela direita. E aliás, eu vou falar uma coisa, cara, grande partida do Paulo Henrique, grande partida. Cara, ele apoiou bem na minha visão, incomodou o Cuiabano, o lateral esquerdo do Botafogo, e quando era para desarmar, ele foi muito bem nos desarmes. Então, assim, para mim, acho que o Paulo Henrique foi o melhor jogador da partida, inclusive, tá? Mas o Paulo Henrique, inclusive, ele participou da jogada do gol da partida, que foi um pênalti, né? Que o Paulo Henrique tentou cruzamento, a bola bateu no braço esquerdo do Cuiabano, ele foi tentar colocar o braço para trás, mas esticou o braço ao mesmo tempo. A bola claramente bateu no braço que estava aberto, pênalti marcado. E aí na cobrança o Verratti foi lá e converteu. Mais um gol dele, 6º gol dele no Carioca, 7º gol dele na temporada. O Verratti, que é o artilheiro do Carioca neste momento. Será que o Verratti vai terminar mais uma competição como artilheiro? Lembrando que ano passado o Verratti foi artilheiro da Copa do Brasil. Bem, então, cara, foi uma baita partida do Paulo Henrique. Assim, eu achei que o Ryan também fez um bom jogo, né? Ele que foi titular hoje no Vasco, ele entrou bem, né, no jogo contra o União Rondonópolis na Copa do Brasil na terça-feira passada, e ele foi titular hoje na equipe vascaína. Só que após, né, esse gol, o Botafogo ele cresceu no jogo. E até, vamos colocar assim, até a parada técnica, né, ali por volta dos 25 minutos, o Botafogo teve chegadas perigosas ao ataque, uma que inclusive foi um lançamento que a bola chegou até o Igor Jesus, e aí ele chutou cruzado rasteiro, e o Léo Jardim acabou defendendo ali em 2 tempos, evitando que seria o gol de empate do Botafogo. E aí, já para o final da primeira etapa, o Vasco também teve outras
chegadas perigosas, enfim. E aí no segundo tempo, né, o Vasco também começou, né, de forma mais perigosa no ataque. Teve uma cobrança de falta pela esquerda, né, que o Lucas Piton cobrou, e a bola lá no meio da confusão, lá no meio da área do Botafogo, chegou até o zagueiro Lucas Freitas, que fez um bom jogo também, o Lucas Freitas, cara, assim, tá merecendo ser titular de fato na defesa do Vasco. E ele cabeceou cruzado para baixo, o goleiro John acabou fazendo uma bela defesa, evitando que seria o segundo gol do Vasco. Aliás, esse gol que, se saísse, seria uma classificação diferente, né? Porque se o Vasco vence por 2-0 aqui, o Vasco enfrentaria o Volta Redonda e a outra semifinal seria entre Flamengo e Fluminense. Bem, e até depois também, né, aos 11 minutos, teve um lançamento do Felipe Coutinho, que a bola chegou até o Verratti ganhou ali no corpo para cima do zagueiro Jair Cruz, que hoje foi titular na defesa do Botafogo. Já falo um pouquinho das equipes também, né? E aí o Verratti conseguiu ganhar e aí, sem ângulo, finalizou. E o goleiro John acabou fazendo a defesa. Porém, depois desse lance, o técnico interino do Botafogo, Cláudio Caçapa, ele tirou o Matheus Martins, né? Aliás, o Matheus Martins hoje, mais uma vez, não fez um bom jogo. Saiu e entrou o Kaique, que é mais centroavante, né? Então, por um certo momento, o Botafogo tinha 2 centroavantes. Se for considerar o Juan Cruz também como centroavante, 3 no caso. Porque o Juan, ele pode também jogar pelos lados do campo, né? Mas, mais ou menos, mas vamos lá. Então, por um certo momento, o Botafogo com 3 centroavantes. E aí, depois, o Fábio Carilli, o técnico do Vasco, tira o Lucas Zuccarello, que é um jogador, né, que é 18 anos apenas, tem muito potencial de crescimento. É um cara que encara a marcação. Aliás, o Zuccarello, quando esteve em campo, em alguns lances, ele incomodou a defesa do Botafogo. Enfim, ele levantou também a torcida do Vasco aqui em São Januário. Mas tirou o Zuccarello para colocar o Paulinho, meio campista, e aí fechou o time. E a partir daí, cara, foi uma pressão muito grande do Botafogo, que também teve oportunidades para marcar o gol de empate, até mais para a reta final do jogo. Os 34 minutos, um cruzamento que foi para o Cuiabano, que ele pegou de primeira da pequena área, ele acabou finalizando para fora. Aos 38 minutos, aí vem um detalhe, né? O João Vitor, né? O João Vitor, ele se empolgou, foi pro ataque, aí ele não soube o que fazer com a bola no campo de ataque, perdeu, aí o Botafogo saiu num contra-ataque, irmão, que aí veio um cruzamento da direita que a bola chegou pro Savarino, e aí o Savarino chutou de primeira, mandou a bola para fora. Foram 2 chegadas perigosas que o Botafogo teve. E aí depois para a reta final, né, o Vasco também teve uma chegada perigosa também, mas acabou não aproveitando, não fez o segundo gol, e aí terminou assim 1-0. Bem, no lado do Vasco, né, eu destaquei aqui as partidas do Paulo Henrique, do Lucas Freitas, zagueiro. Falei já do Paulo Henrique, melhor jogador da partida na minha visão. O Felipe Coutinho, né, assim, eu achei que o Felipe Coutinho, ele não precisa voltar tanto assim. Ele, em muitos momentos, ele foi pro círculo central para pegar a bola, outras vezes como um primeiro volante, cara, assim. Era lembrando até uma função que o Pirlo, na época da Juventus, fazia, né, ali como primeiro volante, mas para tentar distribuir bola. Acho que é muito risco, cara, para o Coutinho fazer esse tipo de jogada, na minha visão. Jogador de qualidade, mas ao mesmo tempo acho muito arriscado isso, sabe? Falei do Zuccarello, né, que jogou mais ali pela esquerda, que incomodou bem ali a defesa do Botafogo. E o Botafogo hoje, né, que não teve o Alexander Barbosa e o Alex Telles, que estão suspensos, né, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Cumpriram hoje o último jogo de suspensão por conta daquela confusão que aconteceu após o clássico contra o Botafogo, né? O Alexander Barbosa, ele tentou dar um soco no jogador do Flamengo, ele errou esse soco, inclusive. E o Alex Telles lá, porque ele quis arrumar confusão lá no túnel de acesso aos vestiários, enfim. E aí eles pegaram 2 jogos de suspensão, cumpriram esse último jogo hoje, mas não vão jogar mais o Carioca esse ano, porque o Botafogo não vai jogar nem a Taça Rio. E aí, por conta dos desfalques do Danilo Barbosa, que não foi relacionado, o Alexander Barbosa, que estava suspenso,
A dupla de zaga do Botafogo hoje foi formada pelo Jair, zagueiro que veio do Santos, e o Newton, que é volante, jogou na zaga. O David Ricardo tá machucado, não foi relacionado. Então, assim, tinha o Serafim no banco de reservas, que é zagueiro, e o Cauã Branco também, zagueiro. Eram as duas opções que o técnico interino Cláudio Caçapa tinha no banco de reservas. Enfim, mas assim, o Cuiabano hoje não fez um bom jogo. Ele quase fez um gol ali no segundo tempo, é verdade, mas ele acabou sofrendo muito ali na marcação, ali na jogada de ataque do Paulo Henrique, também do Ryan. Acabou cometendo pênalti também. A gente também precisa destacar de forma negativa a atuação da parte mais ofensiva do Botafogo, né? Enfim, o Savarino não fez um bom jogo. O Juan Cruz também, né, cara? Assim, partida nula, praticamente. Igor Jesus pouquíssimo acionado. Matheus Martins também muito abaixo. Claro que daqui a pouco, né, o Botafogo, só para o Campeonato Brasileiro mesmo, vai contar com o Santiago Rodrigues, meio atacante, né, que veio do futebol dos Estados Unidos. O Arthur também tá lesionado. Mas o Botafogo hoje ele entrou com o que tinha de melhor e acabou não fazendo mais uma vez uma grande atuação. E o pior para o Botafogo é que ele não conseguiu a vaga nem para a Taça Rio. Nos últimos 2 anos, né, o Botafogo ele foi para a Taça Rio, enfim, não levou também a sério o Campeonato Carioca. E nesse ano a mesma coisa. Tem uns detalhes a mais, claro. O Botafogo teve a sua última partida no ano passado, no dia 11 de dezembro. O Campeonato Carioca nesse ano começou no dia 11 de janeiro, que é uma loucura também, já falei outras vezes. O Campeonato Carioca começar tão cedo assim. Aí os titulares mesmo do Botafogo, os que ficaram, melhor dizendo, eles só voltaram mais tarde. E aí teve um grande jogo contra o Fluminense, é verdade. Foi só, né? Foi a única grande atuação mesmo desse time titular do Botafogo, né, para a temporada. Nesse início de temporada, melhor dizendo. E, cara, e mesmo não levando a sério, você não ficar nem entre os 8 primeiros, cara, é uma vergonha para mim. É uma vergonha. Um clube do tamanho do Botafogo não conseguir nem ficar entre os 8 primeiros, cara. É bizarro. É bizarro. E fora também, em outro vídeo que eu já falei, no vídeo anterior mesmo, né? Falei, depois do jogo do Racing, né? Essa demora também para contratar o técnico. Cara, é um início de temporada, ao meu ver, assim, assustador para o Botafogo. Assustador, comparado com o que foi ano passado. Claro, pode contratar o técnico, pode dar certo de novo, pode acontecer. Mas esse início, assim, é assustador. E que bom que tem muito torcedor do Botafogo que está acordando, né? Porque antes tinham muitos torcedores do Botafogo que que estavam cegos de paixão com o John Textor por tudo o que aconteceu no ano passado. Só que já tem muita gente que está começando a cair na real por conta desse início ruim de temporada do Botafogo. Então, assim, é uma vergonha para mim o Botafogo não ficar entre os 8 primeiros. Uma vergonha. Vai jogar a Recopa na quinta-feira contra o Racing, 9h30 da noite no estádio Newton Santos. E vai ser difícil de reverter a vantagem lá contra a equipe argentina. Vai ser difícil, cara. O Racing não é o time bobo. Vai ter que contar muito com o fator casa, né? Por conta da questão do Racing, por exemplo, não estar acostumado com o gramado sintético e tudo mais. Só que, assim, vai ser difícil, cara, para o Botafogo recuperar essa desvantagem, né? Foi 2-0 para o Racing no primeiro jogo, né? Enfim, e vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, do jeito que tá, cara, vai ser difícil o Botafogo conseguir reverter a desvantagem na Recopa Sul-Americana. Já o Vasco vai enfrentar o Flamengo nas 2 semifinais, nos 2 jogos de semifinal do Campeonato Carioca, melhor dizendo, o primeiro jogo já no sábado, sábado ou domingo, né? Falta definir quando que será de fato o jogo. Próximo final de semana, que é Carnaval, vai estar uma loucura aqui no Rio de Janeiro. E vai ter o duelo entre Vasco e Flamengo pela semifinal do Carioca. Detalhe, tá? O Flamengo, por ter ficado na primeira colocação, ele vai ter a vantagem do empate no placar agregado, no somatório dos placares dos 2 jogos das semifinais, para poder avançar a decisão. Então o Vasco precisa levar melhor no somatório dos resultados das 2 partidas para poder chegar na decisão. Mas, sinceramente, cara, vai ser difícil pro Vasco, viu? Vai ser difícil pro Vasco. É futebol? Pode acontecer, pode, mas é muito difícil, cara. E assim, é uma situação que
Uma vez o Léo de Carmona falou, eu concordo. Hoje tem muitos flamenguistas que já não veem assim tanto o Flamengo como rival. Muitos flamenguistas, quando chegam assim no jogo contra o Vasco, eles ficam muito tranquilos, que é praticamente uma vitória certa. Né? E assim, o Vasco não pode ter aquela postura, principalmente como foi no primeiro tempo, né? Nesse último clássico contra o Flamengo, né? Não pode. Aquela postura também foi vergonhosa, sabe? Mas vai ser muito difícil. Assim, o Vasco tem apenas 2 vitórias nos últimos 30 jogos contra o Flamengo. Não tem um clássico aqui no Brasil que tem uma desvantagem, esse recorte, assim, uma vantagem tão grande de um time para o outro, igual o Flamengo em cima do Vasco. Então, assim, vai ser muito difícil para o Vasco, tá? O Flamengo, para mim, é muito favorito diante do Vasco. Conseguiu ficar entre os 4 primeiros, vaga na Copa do Brasil do ano que vem, importante isso também, tá? Mas a semifinal contra o Flamengo, assim, na minha visão, vai ser bem difícil para o Vasco, bem difícil. E a outra semifinal que será entre Volta Redonda e Fluminense. Volta Redonda ficou em segundo, Fluminense terceiro, então Volta Redonda também vai ter a vantagem do empate no somatório dos 2 jogos das semifinais para poder chegar à decisão do Campeonato Carioca. Já o Botafogo, que vai ter a Recopa na quinta-feira e depois só vai voltar a campo daqui a um mês, no final de março, quando vai estrear no Brasileirão contra o Palmeiras em São Paulo. E aí, cara, será que até lá o John Textor vai contratar um técnico? Não é possível que vai chegar na semana da estreia do Brasileirão e vai contratar um técnico só lá? Difícil, né? Complicado. Enquanto isso, né, o John Textor tá lá na França, né? Tá lá vendo o jogo do Lyon, colocando o chapéu de cowboy, né? Foi chamado de cowboy e tudo mais. Tá lá, enquanto isso, o Botafogo aqui com esse início de temporada pífio, na minha visão. Bem, então, terminando mais um vídeo aqui direto de São Januário. Vitória do Vasco 1-0 em cima do Botafogo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.